Olá, eu sou o Thiago, um dos participantes da avaliação de família segundo o modelo Calgary. Nós realizamos a entrevista com a FBA, que foi a nossa pessoa índice. Então, a gente precisa entender inicialmente que o genograma é uma representação gráfica multigeracional, né? Então, a gente vai estar tentando representar até 3 gerações, ou no mínimo 3 gerações, de uma família. E o genograma vai ser essa representação desse universo, dessa pessoa índice. Num segundo momento, o ecomapa vai tentar representar essas relações de família com os membros, né, e com a comunidade ao redor. É importante a gente salientar, inicialmente, que o genograma e o ecomapa são representações gráficas e toda representação gráfica tem um certo limite, né? Então, ao longo do trabalho de entrevista e de elaboração da questão visual, a gente se dá conta de algumas limitações relativas ao que ele está representando especificamente. Um dos exemplos que eu posso citar é a questão de orientação sexual, né? A gente tem a representação de um homem e de uma mulher, mas essas representações não conseguem dar conta das questões de gênero, por exemplo, de identidade e orientação sexual e de gênero. Então, talvez essa representação possa ficar comprometida. O que acontece? Quando a gente faz esse levantamento, a gente precisa considerar as informações que a pessoa índice vai apresentar, né? E de preferência considerar também outras falas de outros integrantes dessa família. Então, quando a gente teve esse contato com a FBA, nós coletamos algumas informações. Então, ela está representada dentro do genograma como um círculo duplo, né? O marido como um quadrado, e esse conjunto, esse casal, vem de algumas outras relações que ocorreram no passado, que também estão representadas dentro do genograma. Outra questão que é importante a gente esclarecer dentro dessa configuração é que, com base nas informações que a pessoa índice reporta, e validadas também pelo outro integrante durante a entrevista, a gente vai considerando e montando esse jogo de relações, né? E dentro dessas relações a gente precisa entender o que realmente importa para essa pessoa índice, né, e para a família em si, e o que ela considera como família, né? A gente não pode fugir do que ela interpreta como família. Então, levamos em consideração a questão do filho, né, e também a representação dos animais, que também são integrantes dessa família. Então, aqui estão representados 2 cachorros que a família tem, né, que considera como integrantes dessa unidade familiar. E dentro da fala dessas pessoas está previsto ali um universo de outras pessoas que não coabitam, né, não integram a mesma unidade familiar, né, a unidade habitacional. Então, a gente pode representar dentro desse genograma, pode entender que as pessoas aqui sinalizadas em azul fazem parte efetivamente do núcleo familiar, né? Então, tem outros integrantes aqui que permeiam a relação familiar, mas o núcleo familiar está representado aqui na relação em azul. E os demais integrantes aqui nessa constituição têm uma relação direta ou indireta com esses integrantes do núcleo. Então, foi bem importante a presença das avós, né, para a pessoa índice. Existem algumas relações também de divórcio, né, de separação conjugal entre avós, por exemplo, que fizeram parte do relato da fala. Então, o casal, novamente, tiveram outras relações que também estão representadas aqui, só que a gente não deu ênfase para essas pessoas que não tiveram, vamos dizer assim, uma relação intensa ou que não representam significativamente um contato com a pessoa índice ou com a família, né, com o núcleo familiar em si. Então, elas são representadas aqui, mas a gente não dá uma ênfase, por exemplo, não tendo informação de ano, né, de idade da pessoa, ou de trabalho, ou qualquer outro conteúdo que poderia ser mais importante, né, de se comentar.
Então, a gente começa o genograma por essas pessoas que são reportadas, né? E aí a gente vai gerando essas outras ligações. Então, as ligações estão exemplificadas por meio de correlações, né, também diretas, e depois a gente vai poder ter um outro detalhamento dessas relações no ecomapa, que vai estar relacionado, então, quais são as relações de maior ou menor vínculo entre os familiares, o núcleo propriamente dito, e depois com as pessoas ao redor, as instituições, né, os serviços públicos, serviços particulares de saúde, e assim por diante. Então, foi muito importante a gente considerar também a condição de conforto, né, das pessoas de responderem as questões que foram apresentadas. Uma coisa que é bem interessante da gente considerar também, que por ser uma ferramenta, né, ser uma ferramenta de certa maneira também, como eu falei, datada, onde a gente não consegue fazer algumas representações, vai ser importante trazer tanto para o genograma quanto para o ecomapa mais informações talvez descritivas, né, não só gráficas, não só de elementos visuais. E a gente precisa também considerar a constituição do ecomapa e do genograma de uma maneira mais fluida, né? A pessoa tem que se sentir representada, tem que se sentir identificada dentro dessa imagem de uma maneira mais real possível. Então a gente deve se afastar um pouco da noção do que é que a gente acha certo ou errado, do mais, e entender como é que a gente pode enquadrar essa família mais próximo possível dessa representação do modelo proposto pelo genograma e ecomapa. Num segundo momento, a gente pode também considerar importante a questão das perguntas, né? De preferência, a gente fazer perguntas abertas em que possam ser explorados as nuances que essa família vai conseguir apresentar ao longo da entrevista. Então, a ferramenta ela apresenta algumas questões-chave, mas que elas devem, né, ser adaptadas durante a abordagem da família. A Larissa vai conseguir esclarecer esses detalhes ainda mais adiante na próxima etapa, mas a gente tem que considerar que as perguntas feitas não devem ser fechadas e não devem estar literalmente atreladas à proposta da ferramenta. Então, como enfermeiros que devemos entender que a ferramenta ela tem capacidade, tem possibilidade de ser explorada de uma maneira diversa, né? Então, as perguntas devem ser amplas, devem ser abertas, as pessoas devem se sentir confortáveis em respondê-las. A gente tem que dar liberdade para as pessoas de fazer observações, né, considerações, e entendendo que o genograma e o ecomapa são da família, né, não são do enfermeiro, do profissional que está fazendo a coleta de informações. E, consequentemente, a representação gráfica deve facilitar a comunicação entre a equipe de enfermagem. Então, a gente tendo posse dessa ferramenta e as equipes de enfermagem estão treinadas, né, íntimas das figuras, das representações e do que elas querem dizer, a gente conseguir revelar para a equipe de enfermagem, que vai ter acesso a essas informações, como é que essa família está constituída. Então é bem importante que a gente também entenda que tanto uma ou outra representação deve ser de conhecimento da equipe de enfermagem, não é um domínio somente do enfermeiro ou da pessoa, do profissional que vai estar colhendo essas informações. Tem que estar disponível esse conhecimento para toda a equipe, para que ela possa ter contato com a ferramenta, reconhecer as informações que estão presentes nessa ferramenta e poder fazer um uso dela da melhor forma, né? Até mesmo para abordar adequadamente essa família e de uma maneira mais satisfatória.